Olá, sejam bem-vindos ao Na Palavra. Eu sou o pastor Rubens, é um prazer ter você aqui conosco. Eu espero que você esteja bem, que a sua família também esteja bem. Nós queremos hoje compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Se você é como eu, você gosta de uma deliciosa carne de sol. Quem não gosta? Aliás, todo nordestino, acredito, deve gostar de carne de sol. Você sabe que a carne de sol não é só o fato de ser uma carne salgada, mas tem a ver com o preparo dela, com a forma como ela é feita. É uma técnica que remete ao século XVII. Numa época em que era muito difícil conservar alimentos, não havia geladeira, por exemplo, freezer. E o sal era o grande segredo da carne. Salgava-se a carne, colocava-se a carne num varal, deixava estendido num varal sob o sol e sob o vento. E essa técnica, ela encontrou um grande ambiente que o favorecesse aqui no Nordeste, por ser uma região quente e também que tem ventos. Mas percebe-se que o principal ingrediente é o sal, e não o sol em si. Ela é chamada de carne de sol, mas o principal ingrediente dessa carne é o sal. Muitas carnes de sol que nós compramos por aí, elas são colocadas sobre o refrigerador, sobre refrigeração, não sobre o sol. O sabor fica semelhante, mas para quem tem um paladar mais apurado sabe que não é a mesma coisa. O sal é o que faz o sal e o sol é que faz toda a combinação perfeita e faz toda a diferença naquela que nós conhecemos como a carne de sol. Então é interessante que nesse processo do preparo da carne de sol, a carne não estraga. Você pode colocá-la no sol, estendido num varal, pode deixar lá 1-2 dias, a carne não vai estragar, ela vai ficar lá. Pelo contrário, ela vai ficar muito melhor, conservada, bem temperada e muito saborosa. Quem é do Nordeste que não gosta de carne de sol? Todos gostam. Quem não gosta da carne seca, quem não gosta da carne de charque, a carne de jabá, como o pessoal fala também, ou até mesmo a carne de jumento, como alguns falam. E por que eu estou falando isso? É que o Senhor Jesus, ele usou o exemplo do sal aqui, uma ilustração do sal, para se referir aos seus discípulos. Ele está dizendo que todos aqueles que seguem a Jesus são sal da terra. Jesus disse: vocês são sal da terra. E essa realidade do sal é importante, de sermos sal é importante, porque isso nos leva a um pressuposto de que o mundo está apodrecendo. O mundo não está bem. Se nós somos o sal da terra, deduz-se que o mundo é uma comida indigesta, as coisas não vão bem. E é fácil diagnosticar que o mundo não vai bem, que as coisas não vão bem. O aumento da corrupção, as mentiras, a maldade no mundo, que vem crescendo dia após dia, aumentando. Então, quando Jesus diz que nós somos o sal, está implícito aí que o mundo precisa de um tempero. O mundo não está bem, não está bem. Ele está estragando. E também nos leva a entender que o sal é o que faz toda a diferença. Por que esse mundo ainda não apodreceu de vez, não foi destruído de vez? Por causa do sal divino que há no mundo. Deus ainda preserva a humanidade. E Deus faz isso por meio daqueles que Ele chamou para segui-lo, os seus discípulos. Imagine, por exemplo, um mundo sem cristianismo, um mundo sem Deus, um mundo onde não se fala de Deus, de Jesus Cristo, de salvação. Um mundo sem igrejas, um mundo sem oração,
sem o bem que provém da crença num Deus que ama as pessoas. Um mundo sem certo e errado, porque não existiria verdade absoluta, tudo é relativo. É um mundo totalmente sem sentido de se viver. É o tipo de mundo que dá razão para um bandido ser bandido, para um pedófilo ser pedófilo, para um agressor ser agressor. Não existe certo e errado no mundo sem Deus, sem cristianismo. Não faz sentido falar de certo e errado. E sabe por que nós ainda estamos nesse mundo, a igreja, os cristãos, os discípulos de Jesus? Para a preservação da humanidade. Deus está dando oportunidade para aqueles que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, recebam esse sabor divino, o sal de Deus. Agora, observe também no texto que ao dizer que nós somos sal, nós não podemos ser um sal insípido, que para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal é útil, e o sal é aquele que faz toda a diferença. Como eu disse, aquele que tempera a carne de sol e deixa aquele sabor maravilhoso. No tempo de Jesus, o sal ele era adquirido às margens do Mar Morto, uns pequenos lagos que ficavam ali também no deserto da Síria. E facilmente esse sal ele adquiria um gosto meio insosso, meio mofado, porque esse sal era misturado com algumas impurezas. E era fácil de se estragar. Ele não podia ficar muito tempo armazenado, pelo menos naquela época. Assim que saía do saleiro, por exemplo, deveria ir direto para os alimentos. E assim também é a vida dos seguidores de Jesus. O seguidor de Jesus é um sal útil quando ele está disposto a oferecer ao mundo o sabor de Deus, o sabor divino, o sabor e a alegria de servir a Cristo, o sabor do Evangelho que salva pecadores, que restaura famílias. É esse sal que faz toda a diferença. E se nós formos o sal que está misturado com as impurezas do mundo, facilmente nós vamos estragar e nenhuma influência positiva nós vamos trazer para esse mundo. Então, o sal que é misturado com as impurezas, ele perde a sua finalidade. O crente perde a sua finalidade se ele se mistura, se ele se amolda aos padrões do mundo, aos padrões de certo e errado do mundo, por exemplo. Se nós nos misturarmos com as impurezas do mundo, nos tornaremos sal inútil. E sal inútil para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Na época de Jesus também, o sal ele era amontoado, especialmente esse sal que era carregado de impureza, né? Ele era amontoado num galpão, e nas épocas de frio, de grande frio, de inverno, onde em Israel caía neve, eles colocavam o sal sobre a neve para derreter a neve. Ou seja, o sal era jogado sobre a neve para ser pisado pelos homens. Essa é uma prática ainda muito comum em alguns países de inverno rigoroso, né? de inverno, de locais muito frios, onde fica muitas vezes abaixo de zero. O sal ele pode estragar. E Jesus está dizendo, olha, aqueles discípulos do Senhor Jesus que não cumprem o seu papel de influenciar o mundo positivamente com o Evangelho do Senhor, ele não presta, não serve para nada. Nossas vidas, como discípulos dele, não estão sendo usadas para fazer a diferença nesse mundo. Nós estamos vivendo errado no mundo, se nós não influenciamos as pessoas. E fazer a diferença no mundo não é fugir do mundo. Eu quero ser uma pessoa que vai impactar o mundo, se escondendo, ficando no meu quarto, se escondendo das pessoas. Não, eu não vou fazer amizades com as pessoas do mundo, porque eu preciso ser santo. Não, eu quero distância das pessoas que não são cristãs. Não, pelo contrário. Sal precisa influenciar a comida, o alimento, trazer o sabor. Nós precisamos influenciar esse mundo através do testemunho, através do Evangelho. E mostrar para as pessoas que o Evangelho é a melhor resposta, é a melhor saída, é
aquilo que as pessoas precisam para as suas vidas. Então nós fazemos a diferença no mundo através de nossa forma de agir, nossa forma de falar com as pessoas. Nós fazemos a diferença através de nossas amizades sadias, quando nós nos importamos com as pessoas, demonstramos o amor de Jesus às pessoas. Quando nós não ficamos naquela de, eu não levo desaforo para casa, eu sou homem, eu não sou um rato. Muito pelo contrário. Nós devemos aprender com Jesus a agirmos diferentes do mundo, influenciarmos o mundo positivamente. E nós não devemos ser influenciáveis pelas filosofias do mundo, por suas ideologias, mas nós temos um próprio jeito de agir, é o jeito Jesus de ser, o jeito do nosso Mestre. Portanto, seja sal nesse mundo, tempere esse mundo com o sal divino. Vamos temperar o mundo com o sal, vamos mostrar ao mundo o sabor divino, o sabor de seguir a Jesus. Então que você, crente no Senhor Jesus, você discípulo de Cristo, igreja, siga ao Senhor Jesus e mostre para o mundo o quão maravilhoso é isso. Que Deus te abençoe.